Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui de Bolsa de Valores para vocês, Day Trade. Meu nome é Reginaldo Martins, esse é o canal O Plano Econômico. Bom, sem mais delongas, vamos para o call de fechamento do dia de hoje, 5 de novembro. E, para nossa surpresa, para quem estuda, entende como o mercado funciona, o mercado simplesmente foi nos pontos que nós conversamos ontem. Só isso, ele só fez exatamente o que a gente havia dito que aconteceria ontem. Se você quer dar uma olhada, meu último vídeo está aí no canal, postado ontem. E ontem a gente estava falando sobre o mini índice, tá? A gente está tratando aqui de mini índice, nada mais é do que o Ibovespa com vencimento em dezembro de 2021, tá? E a gente já estava prevendo que o mercado retornaria para buscar máximas, tá? Ontem ainda a gente tinha deixado aqui uma informação de que caso essa formação aqui do dia de ontem, do dia 4, ela fosse respeitada no dia de hoje, ou seja, se o preço não rompesse essa região de 103.800, 103.600, havia sim uma grande chance dele retornar e buscar as máximas, e não deu outra. No início do dia, esse aqui é o primeiro candle, né? Você pode dar uma olhadinha aqui, esse aqui é o primeiro candle. Esse primeiro candle aqui do dia, ele testou, ele veio numa força que dava a entender que seria de venda, veio aqui embaixo, testou a região dos 100% desse Fibonacci que a gente já havia traçado, e aí, meus amigos, ele simplesmente foi buscar as máximas, tá? Chegou até a ensaiar, buscar essa região dos 106.800, 107.000, que é a região dos 75%. O mercado confirma, né, por mais um pregão, essa região de consolidação, que a gente já havia falado aqui no canal no dia de ontem, que é dessa região a essa região aqui, tá? Entre os 106 e os 103 mil pontos, aproximadamente. Então o mercado novamente manteve essa consolidação. Então, para você que acha o mercado muito difícil ou que tem algum tipo de dificuldade, mais uma vez, como a gente havia dito ontem, né, o mercado abriu nessa região ontem, e aí ele veio buscar as mínimas, foi perdendo mínimas, 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 até chegar na região de 100% Fibonacci, e hoje testa a região de 100% Fibonacci e vem buscar o meio de todo esse movimento, praticamente o movimento de pullback, tá? O movimento de pullback é quando ele faz, ele dá uma pequena retração na metade do caminho, tá? Se você for enxergar todo esse movimento aqui como uma amplitude, todo esse movimento viria aqui, certo? Ou seja, todo o movimento de alta. Então aqui também era um possível alvo, 107.500, por aí. Mas quando ele veio até essa metadezinha aqui, ele faz um pullback, e aí nesse pullback ele vem buscar essa segunda linha do 104.959, né? Que era uma linha que a gente já tinha traçado anteriormente, tinha traçado até no dia de ontem, e eu havia informado que o preço iria buscar essa região. Bom, então tá aqui meu resultado, tá? R$ 441 na data de hoje. Um resultado até pequeno diante do movimento, né, que foi feito. Eu operando aqui com apenas um contrato e fiz um valor bastante interessante. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui hoje só nessa amplitude de alta 2.000 pontos. 2.000 pontos, pessoal. Tá? Aqui ele faz um topinho duplo, e aí ele cai, vem buscar essa linha, essa região novamente, depois ele faz um sinalzinho de reversão, esse candlezinho aqui, como a gente já havia informado. Dentro de um contexto de alta, esse candle ele tem uma força para reverter a baixa, tá vendo aqui? Ele veio, o próximo candle não rompeu ele veio buscar novamente essa região. Depois ele desce, faz um fundo duplo novamente, sobe e fica aqui nessa região de consolidação praticamente o dia inteiro, tá? Então,
aqui no gráfico de 15 minutos a gente está enxergando, tá? Então aqui é para vocês terem uma ideia de que, observando o contexto, identificando aonde o preço está e o que está ocorrendo, você tem uma grande chance de trabalhar esse preço e fazer resultados como esse, com uma margem baixa, tá? Com uma margem baixa. Na semana que vem, eu vou começar a mostrar para vocês os valores que estão na conta, para vocês olharem e falarem, poxa, com esse valor eu consigo tirar meio salário mínimo. A gente está falando aqui, pessoal, a gente tem um salário mínimo aqui de R$ 1.100. Vamos fazer uma continha básica aqui. Se você pegar 441 e dividir por 1.100 vezes, você está falando de 40% de um salário mínimo. Ó, 1.100 dividido por 40%. Acho que fiz alguma conta errada essa calculadora aqui, eu não consigo trabalhar, mas está falando praticamente, vamos jogar real, os 40% de um salário mínimo, feito em um dia. Entendendo o contexto, entendendo que o preço ia buscar máximos. Você poderia ter, ele fez um teste aqui, fez esse teste e não rompeu, eu vou entrar comprado. Entrar comprado, stopzinho técnico, stopzinho barato, você entrasse aqui, ó, seu stopzinho de, sei lá, 400 pontos para um contrato, vamos ver quanto seria esse stop, 400 pontos vezes R$ 80, para quem que está com uma conta de R$ 500, um stop considerável, dá para você trabalhar, e o mercado foi buscar máximos, tá? O que a gente pode esperar, então, para o dia de 8 de novembro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é 8 de novembro. Abrindo aqui, isso, 8 de novembro, tá? Segunda-feira. Bom, o preço novamente está numa região de consolidação. Lembrando que hoje foi payroll nos Estados Unidos, né? A divulgação de dados da força de trabalho não agrícola dos Estados Unidos. Números vieram bem acima do esperado pelo mercado, então a gente teve uma alta na Bolsa de Valores, um apetite aí pelo risco dos investidores, e com isso o dólar, né, desconsidera essa linha aqui, que é uma linha de, eu já falei para vocês que é o meu estudo, né, minha conta de estudo, o dólar também teve uma queda extremamente expressiva, tá? Então você pode ver que o dólar, ele nasce nessa região aqui, e ele caiu aproximadamente, né, considerando esse ponto mais alto, que foi no início do pregão, praticamente uns 100 pontos, tá? Então o dólar hoje também teve uma queda expressiva, tá? O dólar, ele deixou aqui um gatilho de alta, né, dentro de um contexto que a gente não vai estudar, porque o nosso estudo aqui no mini índice, tá? E a bolsa aqui novamente, por mais que tenha havido aí uma alta, né, uma busca pelas máximas anteriores dentro da consolidação, você pode ver que no finalzinho do pregão ele perdeu força, né? Ele chega a fazer novamente aqui ele sobe mais uma vez e ele apresenta esse candlezinho aqui, até apagar essa linha, ele apresenta esse candle de reversão, mostrando que o mercado não teria forças para dar continuidade a essa alta e buscar romper esses topos, né? Esses topos aqui que ele tinha deixado dentro do dia, ele não teve condições de romper esses topos para buscar as máximas. Então mostra que o mercado, por mais, né, que tenha havido hoje uma melhora no ânimo dos investidores, a gente percebe também que não foi lá uma alta tão expressiva, né? Foi uma alta, foi legal durante um período do tempo, quase aproximadamente 2 horas aqui, ó, lá 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas de alta direto, o mercado engatando um rompimento atrás do outro, mas chegou um momento que ele infelizmente não teve força de continuidade para mostrar para a gente uma busca por essa região aqui, que era, inclusive eu havia dito ontem, se você prestar atenção no vídeo de ontem, eu falei para vocês que eu achava muito difícil o mercado vir buscar essa região de 75% Fibonacci, tá?
tá? Considerando todo esse contexto de queda, tá? Dificilmente o mercado iria ter condições de retornar toda essa queda em apenas um único pregão. Normalmente, quando você vê movimentos muito fortes, tanto de alta quanto de queda, o dia anterior ele normalmente faz um pullback. E o que aconteceu? O preço veio até aqui, bateu, retornou e fez o quê? 50%, praticamente 50%. Um pouquinho mais, mas uns 50%, toda a queda de ontem. Então seria muito difícil o mercado retornar tudo isso e devolver, né, essas perdas dos investidores no que tange a essa queda aqui. Tá? O índice Ibovespa, como a gente havia falado ontem também, ficou numa região de consolidação. Tá? Apesar de que ele abriu na verdade aqui, né? Ele abriu aqui, também apresentou essa alta, que foi uma alta considerável, né? Deixa eu até ver aqui, aqui ó, foi nesse candlezinho aqui, teve uma alta no início do pregão de praticamente 2%, e depois tocou nas mínimas aqui, chegando a fechar o dia em 1,5% de alta, tá? Então dificilmente, pessoal, o mercado iria devolver toda essa queda. Foi uma queda expressiva, não tinha condições hoje no dia de haver esse rompimento. Só se fosse um caso extremamente excepcional, que foi a questão do Pearl, mas a gente tem visto aí preocupações sobre teto fiscal, preocupações sobre o cenário local, o cenário brasileiro, que tem impedido efetivamente a Bolsa de deslanchar, como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo na Europa, onde as bolsas estão batendo máximas. Nasdaq ontem, Nasdaq não, acho que foi o S&P, batendo máximas históricas aí, tá? Bom, o que a gente tem então para o dia 8, analisando todo esse contexto novamente? Eu acho muito difícil o mercado conseguir sair dessa consolidação, tá? Então você tem aqui uma possibilidade do mercado abrir testando essa linha do 104.956, tá? Essa linha aqui que foi está sendo um suporte, foi um suporte para todo o dia de hoje. Você pode ver que ele chega a encostar nessa região e não rompe, tá? Então ele pode testar aqui, como ele pode também vir a buscar o que ele não conseguiu na data de hoje, que é o que? Acima dessa linha aqui do 105.554, ele vir buscar a região do 106.905. Tá? Existe uma grande chance disso ocorrer. Contudo, vale lembrar que se a gente observar o dólar, que não sei se eu já disse aqui, mas o dólar e o mini índice, eles andam, se um sobe, o outro normalmente tende a cair. O dólar, ele está numa região de suporte, tá? Esse aqui é o gráfico diário do dólar, tá? Então o dólar ele está numa região de suporte. Ele deixou aqui, inclusive, o que a gente chama de bebê abandonado. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse candle do dia de ontem. Esse candle do dia de ontem, ele traz uma possível reversão de movimento, tá? Então, eu acredito num dólar buscando máximas, tá? O dia de hoje no dólar foi um reflexo do payroll, tá? Um reflexo dos dados positivos dos Estados Unidos. Então, normalmente, quando o payroll vem muito positivo, como veio, o dólar tende a cair, tá? Então, no dia inteiro ele caiu 1,16%, chegando a praticamente cair 100 pontos, tá? Então, ele chegou a bater no 5,52, tá? Então, assim, o dólar acabou deixando uma região, deixando um candle no dia anterior, um candle de possível reversão de venda, tá? Então isso aqui a gente chama de arami de alta, tá? Esses dois candlezinhos. Arami em japonês significa grávida, tá? Então é como se esse candlezinho tivesse parindo uma alta, que é esse candlezinho aqui, esse candlezinho verde, tá? Veja que ele está dentro do corpo, como se fosse de uma mulher grávida. Então existe uma possibilidade, não é certeza, mas o mercado deixa sinais de que possa vir uma reversão. O mercado novamente, independentemente do cenário internacional, ele vem enxergar que o Brasil não está lá, essas coisas como nós bem sabemos, tá?
Então, caso o dólar venha confirmar essa reversão que hoje tinha tudo para acontecer se não fosse o payroll, pode ser que o mercado aqui, nessa consolidação, ele venha novamente testar mínimas, buscando a região dos 103.800, 106.800. Então, como ele está nessa consolidação, o ideal é você entender o seguinte, tá? Deixando aqui bem claro para você. Aqui em cima, nessa região, que é uma região de consolidação, é uma região de negociação, você só vai pensar aqui em cima em vendas, tá? Você só pensa em vendas, você não pensa em mais nada, tá? Aqui você só vai pensar em vendas, tá? Aqui nessa região, tocando nessa região e respeitando essa região, eu já vou trazer essa outra questão ali em cima, você só vai pensar em compra. Esse meio aqui, essa região, se você não tem experiência de gráfico, eu já te falo, não opere, tá? Segunda-feira pode ser um dia que, a depender de onde o mercado abrir, o contexto que ele abrir, principalmente se ele abrir nessa regiãozinha aqui, a gente tem uma situação de consolidação muito forte. E aí vai muito pela análise do candlestick, vai muito pela análise dos candles e do contexto também de como o dólar vai vir. Tá? Então, segunda-feira pode ser um dia bem estressante para a gente operar. Então, operar com cuidado, mão leve, porque efetivamente é uma região chata no mini índice. Tá? Então, lembrando, essa região aqui de vendas, tá, tinha colocado errado, essa região aqui do 107, 208, caso não rompa, tá? Se houver aqui uma tendência forte, altista, mantendo esse ritmo, o que não aconteceu hoje, e por isso a minha sensibilidade de dizer para você que pode ser que ele não faça esse movimento altista, caso isso, né, seja respeitado dentro desse contexto que a gente já está estudando nesses dias, que é uma região de normalmente vendas, tá ok? Obviamente, se ele abre aqui já e vem estourando máximas, cara, você não vai vender, tá? Se ele abre nessa regiãozinha aqui, ele abriu aqui e ele já veio testando máximas para cá, esquece. O mercado vai buscar outros níveis, que é o nível de 50% Fibonacci, que são outras linhas que já estão inclusive traçadas. Eu acredito nisso? Não acredito, não dá para saber. Mas considerando contextos, é muito difícil que o mercado faça essa subida dessa forma. Temos aí pela frente a segunda sessão da votação dos precatórios, algo para você ficar atento no cenário local, né? Então, assim, o mercado já apresentou um certo estresse aqui pela essa votação apertada dos precatórios. Então é uma região difícil, tá? Mas hoje, o que eu quero dizer para você com tudo isso, para fechar o vídeo aqui e deixar esse call de fechamento até esse estudo para o dia 8, é o seguinte. O contexto que eu havia cantado no dia anterior, ele aconteceu, cara. E eu disse, se ele não romper aqui, é uma região de compra. Batata, o mercado foi buscar máximas. Tá? Ele não foi buscar o que a gente queria, o pote de ouro aqui. Não veio. Ah, ele poderia ter vindo? Ah, poderia. Olha lá. 2.000, 3.000 pontos. Não veio. Amém. Tudo bem. Mas você poderia ter feito um trade aqui buscando 500 pontos, 1.000 pontos. Cara, 1.000 pontos no mini índice com um contrato, você está falando de R$200. Sabe em quanto tempo ele fez, você teria feito esses R$200, considerando essa compra aqui? Cara, em 1 hora. 1 hora sentado na frente do computador, você teria batido esses R$200. Tá? Basta estudar, eu vou estar aqui todos os dias gravando os vídeos, mostrando para vocês que existe sim uma possibilidade de você ganhar dinheiro com isso aqui, ser consistente, ganhar 5, 6 vezes mais com isso aqui, a depender da mão que você tá, a depender do seu gerenciamento de risco. Então vamos para cima, pessoal. Aproveitem o final de semana para dar uma estudada, analisar o mercado, analisar os contextos, dê uma revisada nos dias anteriores, façam aqui um replay, estudem, que o resultado vem.
Beleza? Bom final de semana a todos. Acho que nesse final de semana a gente vai postar alguns vídeos sobre conceitos. A gente vai começar uma explicação bem legal, trazendo informações para vocês. Tamo junto, é só o começo e vamos para cima, que o mês está só começando e vamos ganhar dinheiro. Um abraço!